Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos aprender a decopagem chinelo. Nós vamos customizar um chinelo. Para fazermos a decopagem do chinelo, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Nós vamos precisar de um par de chinelos, de preferência com fundo branco ou todo branco. Nós vamos precisar de guardanapos estampados. Esses guardanapos são encontrados em casas de artesanato. Nós temos aqui várias estampas, então vocês vão poder escolher. Temos um azul, temos um verde, temos esse borboletinha que fica muito bonitinho para chinelinho infantil. Temos esse, um chinelo mais sério, para fazer um chinelo mais sério. Esse bem colorido para um chinelo mais alegre. Temos um outro aqui de borboleta, que fica um chinelo bem bonito com essa borboleta centralizada. Temos outro aqui, borboletinha infantil. Temos uma estampa aqui em marrom. Temos também várias estampas florais. Nós temos aqui rosas. Temos um floral misturado com borboleta. Vamos utilizar também cola para decopagem. Essa cola é usada para qualquer tipo de decopagem, é uma cola gel, é a melhor que nós temos, é a cola gel para decopagem, então nós vamos utilizar. Vamos utilizar também uma lixa d'água número 150, que é uma lixa mais grossa que nós vamos precisar também. Vamos precisar de tesoura, uma tesoura com um bom corte. Vamos precisar também de vaselina sólida. Vamos precisar de flores, pode ser flores de tecido, pode ser flores de metal. Então vamos precisar de qualquer tipo de flor que você quiser. Um fuxico, um botão bonito. Você pode utilizar aí para decorar o seu chinelo o tipo de flor que você achar bonito, o tipo de flor que vai combinar com a decopagem do seu chinelo. Vamos precisar também de strass comprado no metro. Aqui nós já temos a medida certa que nós vamos utilizar no nosso chinelo, mas o strass nós temos ele dourado, que é o que nós vamos utilizar hoje, e nós temos também o strass no metro prata. Vamos utilizar também fitas, fita de cetim número 2 e fita de cetim número 1. Vamos utilizar também um estilete grande com um bom corte. Vamos utilizar também uma tira de tecido. Eu vou ensinar para vocês duas formas de enfeitarmos a correia do chinelo. Então, nós vamos utilizar uma forma com fita e uma forma com tecido, que é bem prático, fica bem bonito também. Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar. Para finalizar o nosso chinelo, nós vamos utilizar goma laca incolor. A goma laca incolor é o que vai terminar de colar o guardanapo no chinelo para que ele não se solte. A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos arrancar as alças do chinelo. Então, nós vamos aqui retirar as correias do chinelo e vamos reservar. Vamos ficar aqui, então, só com a planta. Essa correia nós vamos reservar aqui, sempre lembrando, não esquecendo que essa daqui é do pé direito, porque senão depois a gente troca a correia e o chinelo fica muito desconfortável. Então, nós vamos deixar a correia aqui, que é do pé direito. Vamos começar, então, a fazer a decopagem no nosso chinelo. Nós vamos pegar aqui a cola gel para decopagem. Nós vamos passar no chinelo com um pincel macio. Um pincel macio, qualquer pincel macio que você tiver na sua casa, nós vamos passar uma camada bem farta de cola gel em toda a superfície do chinelo. Então, nós vamos passando aqui a nossa cola gel em toda a superfície aqui do nosso chinelo, sem deixar nenhuma partezinha sem cola. Então, vamos passando aqui. Depois da cola passada, não esqueça de mergulhar o seu pincel na água, porque senão você pode perder o seu pincel, porque essa cola endurece o pincel e quebra as cerdas. Deixou o pincel lá de molho, nós vamos então fazer aqui o processo do início da decopagem no chinelo. Nós vamos pegar o guardanapo. Para se utilizar o guardanapo para decopagem, nós vamos abrir esse guardanapo e ele tem aqui
3 películas. Nós vamos retirar as 2 películas. Vamos aqui, soltamos, retiramos aqui a primeira película, vamos descartar. E ele tem uma outra película que nós vamos também retirar e vamos ficar então só com a parte, essa também nós vamos descartar, podemos guardar para limpar a mão, para utilizar em alguma coisa. Então nós vamos usar só essa película colorida do guardanapo. O chinelo já está aqui com cola, eu já tenho aqui um guardanapo partido, porque com um guardanapo nós fazemos o par do chinelo. Então, nós vamos pegar aqui o chinelo, vamos colar esse guardanapo no chinelo com muita delicadeza, estica o guardanapo bem esticado e você vai centralizar aí as partes de onde você quer que apareçam as flores, ou se for uma borboleta, dependendo da estampa que você estiver utilizando. E nós vamos colar então aqui esse guardanapo com muito cuidado, nós não podemos passar a mão, senão ele vai rasgar. E nós vamos tirando aqui as bolinhas que por eventualidade fique aqui no momento que nós estivermos colando o guardanapo no chinelo. Então vai ficar isso, nós vamos colar. Nós vamos esperar isso aqui secar completamente. Se você quiser agilizar o processo de secagem, você pode utilizar o secador. Mas nós já temos um aqui seco. Nós já temos um que já está seco. O outro pé do chinelo já está aqui completamente seco. Essas arestas nós vamos retirar com a lixa d'água número 150. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos segurar o chinelo com firmeza e vamos passando a lixa aqui, desgastando o guardanapo em em volta de todo o chinelo. Nós vamos desgastar aqui esse guardanapo e vamos tirando então aqui as rebarbas que ficam no guardanapo e com a lixa vai ficar bem certinho, não tem perigo de ter um corte a mais, da gente tirar o que não deve. A lixa vai tirar somente a rebarba que nós não vamos utilizar mais aqui do guardanapo. E aí o chinelo vai ficar somente a superfície de cima do chinelo coberta aqui com o guardanapo. E o chinelo vai ficar assim, bem retinho. Nós vamos aproveitar que ele ainda está sem as correias e vamos então passar uma camada de goma laca. Vamos passar em toda a superfície do chinelo. A goma laca vai dar um brilho e vai fazer com que o guardanapo se fixe mais ainda aqui na superfície do chinelo. Esse chinelo, muita gente pergunta, esse chinelo pode molhar? Algumas pessoas molham. Mas eu não aconselho ele ser um chinelo para molhar. Primeiro que nós vamos fazer uma correia muito bonita nele. Então é um chinelo para a gente sair à tarde, para a gente dar um passeio. É um chinelo para ser usado para ir no shopping, até mesmo para ir no shopping, porque fica um chinelo muito bonito. Então ele vai ficar tipo uma sandalinha. Então passamos aqui a goma laca. A goma laca, nós não podemos jogar o secador nela para acelerar o processo de secagem. Ela tem que secar natural. Então, esse aqui, vocês viram que ele ficou bem brilhante. A goma laca dá esse brilho não vai acabar. E o ideal é que isso aqui seque por 24 horas, para que fique bem seco. O pincel que nós usamos com goma laca, nós vamos lavá-lo no thinner, porque a água não limpa a goma laca, porque ela não é à base de água. Então, nós vamos limpar esse pincel no thinner. O chinelo, então, nós vamos agora para o processo das correias, para nós ornamentarmos a correia desse chinelo. Para isso, nós vamos precisar fazer aqui os furos, de onde nós vamos voltar aqui as correias dos chinelos. É muito difícil voltar a correia de um chinelo novo, porque fica muito duro. Então, para isso, nós utilizamos a vaselina sólida, que ela vai fazer com que a correia deslize e o chinelo, e nós consigamos colocar a correia aqui de uma forma
mais fácil. Nós vamos passar aqui, ó, a vaselina aqui e vamos então iniciar o processo de colocar a correia aqui no chinelo. Então aqui nós já colocamos, nós vamos colocar aqui a outra parte. Viram que com a vaselina fica bem fácil para nós colocarmos aqui a correia do chinelo. Vamos colocar a outra. Então aqui nós já colocamos a correia aqui do nosso chinelo. Nós vamos então iniciar o processo de enfeitar essa correia desse chinelo. Para isso, nós vamos pegar o estilete e vamos cortar essas letras que ficam aqui escritas, para nós deixarmos essa superfície mais plana. Então aqui, ó, nós estamos cortando com o estilete as letrinhas da superfície do chinelo para ela ficar mais lisinha. Esse chinelo, nós escolhemos aqui uma fita rosa e uma fita bege, combinando aqui com o fundo desse chinelo. Nós poderíamos também ter usado uma fita verde se você quisesse uma cor mais forte. Mas nós queremos fazer um chinelo de uma cor mais suave, então nós resolvemos utilizar aqui o rosa e o bege. Para nós começarmos esse processo, nós vamos arredar aqui a correia do chinelo e vamos inserir aqui nesse buraquinho do chinelo com a tesoura a fita que vai sair aqui do outro lado e nós vamos puxar, deixando um fio aqui para fora e ajustar novamente a correia do chinelo. Nós vamos começar o processo de enfeitar esse chinelo. Nós vamos enrolar essa fita em volta de toda essa correia, bem ajustadinho. Isso aqui nós precisamos fazer a fita ficar bem justinha, bem pertinho uma da outra, para que nós possamos então encapar toda a correia do nosso chinelo com essa fita. Então nós vamos aqui fazendo todo esse processo de encapar o chinelo com a fitinha. Então, queridas, aqui nós já enrolamos toda a fita no chinelo e vamos finalizar aqui então com o mesmo processo que nós iniciamos. Finalizou aqui, ó, no cantinho do chinelo, nós vamos então pegar a ponta da tesoura e vamos colocar aqui para o outro lado do chinelo, igual nós fizemos com a fita lá no início do outro lado do chinelo. A fita vai entrar aqui, nós vamos puxar a ponta dela para cá, para fora. E vamos então, assim finalizamos a primeira fita que nós colocamos no chinelo. Agora nós vamos vir com a segunda fita, que vai ser o mesmo processo da primeira. Essa fita, ela é mais fina do que a primeira. A primeira fita é a número 2, essa é a número 1. E nós vamos gastar para uma correia de chinelo aproximadamente 2,5 metros de fita. Então, quando você for cortar, corte 2,5 metros para você não correr o risco de perder, da fita terminar no meio aqui do chinelo e você não poder voltar e ter que recomeçar seu trabalho todo de novo. Então, nós vamos iniciar novamente com a outra fita. Nós vamos com a ponta da tesoura, enfiar a pontinha rosa aqui para o lado de fora do chinelo. E vamos então ter as duas pontas da fita aqui do lado de fora. E vamos fazer o processo novamente com a fita rosa. Só que agora nós não vamos colocar a fita mais juntinho do jeito que estava. Nós vamos fazer a fita mais separada. Nós vamos fazer aqui como se fosse um detalhe cor-de-rosa nesse chinelo. Depois que você deu umas 2 voltas aqui com a fita rosa, nós vamos pegar aquele pedaço de strass que nós recortamos, vamos pegar esse aqui e vamos colocar aqui no chinelo. Você vai segurar aqui com o dedo e vai então pegar a fita e vai colocar no meio aqui de cada strass, dobrando a fita. Então, você vai colocando agora
esse é na fita rosa, em cada meio do strass, você vai dobrando aqui a sua fitinha rosa, lembrando que sempre bem firme, para que o strass não solte depois. Então, você vai colocar aqui em todos os strass e você vai definir aí o tamanho do strass que você vai querer colocar no seu chinelo. Se você vai querer um strass maior, se você vai querer um strass mais delicado. Então, você vai colocando aqui, entremeando aqui toda a nossa tirinha aqui de strass com a fita dobradinha, dando aí esse visual bonito no seu chinelo. Um acabamento bem delicado e bem bonito, bem moderno também, né? Eu vou fazer aqui para vocês apenas de um lado do chinelo e nós vamos finalizar o outro lado apenas com a fita cor-de-rosa. Então, nós vamos deixar aqui só a tira do lado de fora do chinelo e vamos finalizar aqui o outro lado só com o detalhe cor-de-rosa da fita, porque nós ainda vamos vir com uma outra peça aqui para terminarmos aí de enfeitar o nosso chinelo. Então, aqui nós terminamos de colocar todo o strass no chinelo, vai dar esse visual aí para vocês. Fica um chinelo confortável, porque a fita é de cetim, ele não vai machucar. E nós vamos passar então a fita aqui para o outro lado. Para passar aqui para o outro lado, nós vamos dar uma volta aqui na frente do chinelo, para a gente passar para o outro lado e fazermos então alguns detalhes com essa fita cor-de-rosa, para nós finalizarmos aqui então a correia desse nosso chinelo. Vamos fazer aqui até o final e nós vamos então já dar o acabamento da fita desse chinelo. Então, aqui nós terminamos aqui o nosso acabamento. Vamos dar aqui uma volta e vamos embutir novamente a ponta da fita para dentro. E vamos puxar aqui. Aqui sobrou um pedaço maior de fita, porque nós não enrolamos o chinelo todo. Nós vamos cortar mais ou menos aqui do mesmo, um pedaço assim. E aqui então nós vamos arrematar o nosso chinelo. Nós vamos pegar as duas pontas das fitas, vamos dar um nó bem apertado nessas duas pontas, prendendo assim a fita. Vamos cortar a sobra, embutindo para dentro e nem vai aparecer. A gente faz da mesma forma do outro lado. Faz o nó bem apertado, 2 vezes. E vamos cortar aqui a sobra, embutindo para dentro do chinelo. E o nosso chinelo ficou com esse visual. Para nós terminarmos aqui o acabamento completo, você pode colocar, eu escolhi aqui uma flor de metal. Essa flor, ela já vem aqui com os 2 ganchinhos, onde nós vamos encaixar no chinelo. Como nós colocamos strass desse lado, você pode colocar essa flor aqui, na ponta do chinelo, mas como nós colocamos strass desse lado, nós vamos colocar do outro lado a nossa florzinha. E você pode depois apertar essa florzinha com um alicate ou com a própria tesoura. Você aperta aqui o ganchinho da flor e ela então vai ficar fixa e nós terminamos assim o nosso chinelo de decopagem. Eu vou ensinar para vocês uma outra correia para usar nesse mesmo chinelo. Então, nós vamos pegar o outro pé desse chinelo, que já está aqui com a goma laca, já deu uma secadinha. Nós vamos fazer aquele mesmo processo. Vamos pegar a vaselina, vamos passar aqui nas tiras do chinelo. Vamos colocar essa ponta. Esse outro modelo, nós vamos pegar
aquela tira de tecido que nós mostramos no início, você vai pegar uma tira de tecido e vai costurar do lado do avesso. E depois você vai virar essa tira. E você vai então pegar e enfiar essa tira aqui no seu chinelo. Você vai enfiando a tira aqui e ele vai ficando aqui enrugadinho. Então você coloca de um lado e já prende aqui a outra parte do chinelo. Você vai ficar com esse chinelo. E você vai pegar a outra tirinha, vai colocar aqui. É uma forma bem prática, bem fácil e uma forma bem bonita também de você fazer um outro acabamento aqui para a tira do seu chinelo. Vamos colocar aqui então. E aqui você pode dar um acabamento com uma florzinha de fuxico, que você pode pegar uma agulha com uma linha e você vai então costurar essa florzinha aqui nesse chinelo. E ele vai ficar finalizado dessa forma. E você tem aí dois modelos de chinelo, dois modelos de tiras de chinelo para poder fazer com a mesma decopagem. Então esse é o nosso chinelo, espero que vocês tenham gostado e que ele possa dar um lucro para você. Esse chinelo é muito procurado, as pessoas gostam muito e espero que essa aula seja útil aí para a sua vida, para a sua satisfação, para você dar um presente e para você também ganhar um bom dinheiro extra. Muito obrigada, que Deus as abençoe, um abraço e até a próxima.